Então, vamos lá, pessoal. Então, eu vou falar para vocês de hérnia cervical e lombar, né? Mais especificamente da importância do trabalho da mobilidade e da estabilidade de coluna, tá bom? No trabalho com os nossos alunos, né? Com hérnia ou cervical ou hérnia lombar, tá? Então, a hérnia, ela é uma patologia extremamente comum nos estúdios de Pilates, né? Sempre tem essa procura pelo Pilates. Hoje, a hérnia discal, ela é tratada muito com tratamento conservador, tem bons resultados do tratamento conservador, quando bem feito e quando iniciado a tempo, né? Então, quando o médico indica o Pilates, ele tem bons resultados. E é uma patologia que causa extremamente incapacidade nos seus portadores, né? Então, quando o indivíduo ele tem a crise, geralmente ele trava, né? Tem a dor aguda, às vezes eles não conseguem se mover, perdem a capacidade de realizar suas AVDs, né? E com isso são afastados até das suas atividades de trabalho. Estudos dizem que de 2 a 3% da população vão ser acometidos desse processo, cujo a prevalência é mais em homens do que em mulheres, devido ao tipo de trabalho, tá? Então, os homens fazem mais trabalho braçal, por isso que a hérnia, somente na lombar, é mais comum nos homens. Outros estudos dizem, nos slides que vocês não estão conseguindo ver, mas eles vão mandar de novo, vão mandar para vocês, de 70% a 85% de todas as pessoas vão sofrer de dor nas costas, tá? Então, essas dores não necessariamente são pelas hérnias, tá? Pode ser uma artrose facetária, pode ser por desequilíbrio muscular, então uma fraqueza muscular, um espasmo, né, da musculatura, pode também gerar dor, não só um prolapso discal, tá bom? Que esse prolapso ele pode ser acompanhado ou não de uma compressão da raiz nervosa. Eu fiz um quadrinho, depois vocês vão ver nos slides. Dá para ver? Dá para ver. Vamos virar aqui. Pessoal, a gente vai mostrar aqui os slides para vocês, tá? Só a Gabi. Claro. A Gabi pode ver. Sim. Quando tem que deixar a tela cheia. Já está a tela cheia. Tenta. Você consegue focar mais os lados? Uhum. Assim não, tipo, não. Okay. Então, nesse quadrinho que eu fiz aqui para vocês, eu comparei, né? A hérnia cervical e a hérnia lombar. Na cervical é menor incidência e na lombar é maior incidência. Por que vocês acham que na cervical tem uma menor incidência do que na lombar? Na cervical tem menor incidência por causa do suporte de cargas, tá bom? O suporte de cargas é maior na nossa coluna lombar, então é onde a incidência maior de hérnia é na lombar, tá? Outro fator é por causa da parte anatômica. Na cervical, o núcleo pulposo ele fica mais para a parte anterior, e na lombar, o núcleo pulposo ele fica já mais posteriorizado. Então, conforme vão descendo os níveis da coluna, então desde a cervical, torácica e a lombar, o núcleo ele vai ficando mais posteriorizado, tá bom? Outro fator também de anatomia é que o ligamento posterior, na região da cervical, ele é mais largo, tá? Então, ele é um pouquinho mais forte, ele suporta um pouquinho mais. E já na região da lombar, ele é um pouquinho mais estreito, tá bom? Então, na lombar, a gente tem um suporte maior de cargas e na cervical, um menor suporte de cargas. Na lombar, a maior incidência é entre L4, L5, L5 e S1. E na cervical, a gente tem a maior incidência entre C5, C6, C6, C7 e C4, C5. Opa, voltei. E a hérnia torácica? A hérnia torácica, estudos, eu coloquei esses 2 estudos para vocês, são artigos. Esse segundo artigo é de uma cirurgia que foi feita na região torácica por hérnia, tá? As hérnias na torácica, elas são menos comuns, porque a nossa coluna torácica, ela é mais rígida, os ligamentos são mais fortes,
e ainda tem a caixa torácica, tá bom? Então, isso faz com que a coluna torácica, ela seja mais estável. Ela também acopla as vísceras, né? As vísceras. Então, isso faz com que os ligamentos sejam mais fortes aqui naquela região da torácica, tá bom? E os estudos dizem também que quando aparecem as hérnias na torácica, às vezes nem tem sintoma e nem tem diagnóstico, só vai saber um dia quando vai fazer algum exame e ela aparece lá, tá? Nesse estudo aqui, que é no segundo que eu coloquei, algumas hérnias torácicas eles acharam até calcificadas, tá bom? Aí, quando tem essa dor, que é uma dor de tronco, uma dor que vai para a região anterior, uma dor que vai para a região de abdômen, aí eles até fazem uma intervenção cirúrgica, tá bom? Mas a hérnia na torácica é muito incomum, tá bom? Então, o Pilates, a gente sabe que ele é muito eficaz, né, no tratamento da hérnia. As pessoas me perguntam, né, mas meu aluno não melhora, o que eu estou fazendo de errado, né? E eu vejo que muita gente peca na hora da avaliação. Ou não faz avaliação, ou é só uma avaliação, assim, pergunta só a queixa principal, só faz uma avaliação estática, não faz uma avaliação dinâmica. Então, é importante a anamnese. Por que é importante a anamnese? Eu tenho que saber há quanto tempo o meu paciente, meu aluno, né, meu cliente tem aquela dor, como aquela dor aconteceu, né, se foi o primeiro episódio de dor, se tem antecedentes, né, então tudo isso é importante, se foi de um trauma, né, uma queda, um acidente, tudo isso vai me ajudar na hora de escolher os exercícios, tá, então se eu sei como que aquilo aconteceu com o indivíduo que veio me procurar, fica muito mais fácil na hora de eu tratar, tá bom? A avaliação estática, que é a que a gente mais conhece, é a avaliação postural. Então, na avaliação postural, normal, você vai ver vista anterior, vista posterior, a vista lateral, vai ver os desvios posturais, tá bom? Então, é importante também fazer a avaliação estática. Mas o mais importante é a avaliação dinâmica. Né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, meu aluno estou com um aluno que ele tem uma hérnia L4-S1, o que eu faço? Eu respondo, primeiro, não sei. Porque eu posso ter 5 alunos com a mesma hérnia, só que os sintomas são diferentes, porque as pessoas são diferentes. Então, às vezes você tem uma pessoa que tem uma hérnia L5-S1, que tem boa mobilidade, e você pega uma pessoa que tem uma hérnia L5-S1, que tem pouca mobilidade. Dá para fazer os mesmos exercícios? Não, não dá. É o mesmo objetivo? Não. Então, não tem uma receita de bolo. Então, só através de uma boa avaliação é que a gente consegue traçar um plano de tratamento, um plano de exercícios, tá? Então, eu tenho que saber se meu aluno tem dor na extensão, se ele tem dor na flexão, se ele tem dor na rotação, se ele tem dor na inclinação, em que posições que meu aluno sente mais dor, né? Perguntar, como foi que você teve essa dor? Não é só a flexão de tronco com a rotação, né? Então, assim, todo mundo fica, nossa, o médico disse que eu não posso fazer flexão, que eu não posso fazer abdominal, que eu não posso fazer agachamento. Não tem como a gente tirar esses movimentos dos nossos clientes, porque são movimentos funcionais. Então, nós vamos usar o Pilates para reeducar esses movimentos e não para tirar esses movimentos, para bloquear esses movimentos. Então, não existe um protocolo. Eu vou fazer primeiro esse exercício, depois esse, depois esse, depois esse, tá? Então, não tem um protocolo a seguir de exercícios. Tudo bem? Pode? Então, eu coloquei um artigo para vocês do trabalho do Pilates depois de uma cirurgia de coluna. Foi uma artrodese, tá? De uma paciente com 24 anos. Ela fez essa artrodese, ela tinha muita dor. Se não me engano, aqui 8 na escala de 10, né, da dor. Tinha a dor 8. E mesmo depois da artrodese, ela continuou tendo dor. Ela foi para fisioterapia e ela não melhorou com a fisioterapia. Então, ela foi para o Pilates.
E ela fez sessões, 22 sessões de Pilates, exercícios básicos de Pilates, e ela teve uma melhora. Então, aí, no final dessas 22 sessões, na escala da dor, a nota era 2, tá? Então, assim, a gente tem uma comprovação de que o Pilates, ele funciona, de que o Pilates é muito bom no tratamento da coluna, quando bem realizado, tá? Eu acho que, às vezes, a gente fica com tanto medo também de dar exercícios para os nossos alunos, e muitas vezes eu conheci pessoas que tratavam só a pessoa deitada em decúbito dorsal. Só que a pessoa não passa o dia todo em decúbito dorsal. Ela anda, ela senta, ela vira, ela roda. Então, como que você vai tirar esses movimentos dos alunos? Não dá, então a gente tem que reeducar. Só que a gente só sabe reeducar se a gente avaliar, tá bom? Esse artigo eu peguei na PubMed, então é só entrar lá, tá bom? Tem vários artigos legais na PubMed, na Celo, na Bireme, então é só jogar lá que vocês encontram vários artigos. Artigos relacionados à hérnia é bem difícil de encontrar, mas a gente acha como de lombalgia, de aplicado a idoso, tá? Então tem bastante trabalho sendo feito com Pilates, tá bom? Então, a estabilidade, a mobilidade, eu quero falar para vocês, né? Então, a estabilidade, ela é muito importante, né, para manter a coluna, para manter a sustentação corporal, tá bom? E a mobilidade é importante, a mobilidade é fundamental para desenvolver as amplitudes de movimentos e os movimentos integrados, tá bom? Então, eu vou passar para vocês alguns exercícios que trabalham tanto a estabilidade e a mobilidade no mesmo exercício, ou que só trabalha mobilidade ou então só a estabilidade, certo? Então, essa é a pergunta que mais me fazem, né? Quais são os movimentos que eu posso realizar? O que eu posso fazer com o meu aluno? Quando a gente fala do trabalho da extensão em relação à hérnia, porque a hérnia é posterior, fala assim, mas meu aluno, ele tem dor quando ele realiza a extensão. Tá, geralmente não é a hérnia que tá doendo, tá bom? Um movimento de extensão com dor pode ser pela artrose facetária, pode ser por um espasmo muscular de quadrado lombar, de musculatura de glúteo, tá bom? Então, não necessariamente é a hérnia. Quando o paciente, o cliente, o aluno, ele vem para o Pilates, ele tem a hérnia, ele não vem no quadragudo, tá? Então, a gente não tem que ter medo de trabalhar os movimentos da coluna, lógico. O aluno chega ainda com sintoma, com pensamento de ciático e tal, você não vai lá e colocar algum exercício que gere o sintoma, tá? Então, você tem que sempre perguntar, tá doendo, mas tá doendo como? É igual a dor da sua crise? Ou é uma dor, onde que é essa dor? Como que é essa dor? Então, a gente também precisa fazer o exercício. Então, o professor de Pilates, ele também tem que treinar. Se a gente não sabe o que o exercício trabalha, o que o aluno sente no exercício, como que a gente vai passar aquele exercício com segurança? Então, isso é um fator muito importante, tá? Para você saber passar o exercício para alguém, para indicar o exercício para alguém, você tem que saber o que ele faz, o que ele trabalha, tá bom? Então, eu não digo que tem algum movimento contraindicado. Nunca vai fazer flexão, nunca vai fazer a extensão, nunca vai fazer rotação combinada. A gente não vai trabalhar os movimentos que gerem sintomas. E eu só vou saber que movimento que gera sintoma quando eu avalio, tá bom? Então, a gente tem que entender que a coluna, ela é um todo. Não é porque eu tenho uma hérnia na cervical que eu vou abandonar a minha lombar e a torácica, tá bom? Eu tenho que entender, por exemplo, que a torácica, ela transmite força, faz a transmissão de forças entre a coluna cervical e a coluna lombar. Então, não tem como eu fragmentar o aluno e trabalhar só a cervical porque ele tem uma hérnia cervical, trabalhar só o joelho porque ele tem uma condromalácia, trabalhar só a lombar porque tem uma lombalgia. Então, eu tenho que avaliar e tratar o aluno como um todo, porque tudo é interligado. Tem as relações anatômicas, as relações faciais, as relações neurais, relações musculares. Então, não tem como a gente fragmentar e trabalhar só a patologia. Então, tem que trabalhar o aluno como um todo, tá bom? Cintura escapular e cintura pélvica fazem parte também do trabalho da coluna. Então, se eu tenho uma cintura escapular rígida, sem mobilidade, pode afetar a minha coluna cervical,
tá? Mesma coisa, cintura pélvica, tem uma cintura pélvica rígida, não está trabalhando direito, eu posso também sobrecarregar a minha lombar, tá? As relações musculares e faciais. Então, a cintura escapular, ela também se relaciona com a lombar, assim como a cintura pélvica também se relaciona com a cervical, através das relações anatômicas. Então, não tem como a gente fragmentar e trabalhar, olhar para o indivíduo como se fosse só uma patologia, eu tenho que trabalhar como um todo. Tudo bem? Então, vamos lá para os exercícios? Vamos lá. Acho que posso fechar aqui, né? Eu vou fazer isso. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exercício com o rolo, tá? Com a Gabi. Nesse exercício aqui, a gente vai trabalhar a mobilidade e eu vou mostrar também uma liberação da face posterior, principalmente aqui da torácica, tá? Que é muito importante. A face posterior, ela é toda conectada aqui desde o topo da cabeça até o pé, tá? Até a face plantar aqui embaixo. Tem uma forte ligação com os músculos suboccipitais, tá bom? Então, por exemplo, você tem um aluno que ele deita, e ele deita assim, então eu já posso desconfiar dessa tensão dos suboccipitais, tá bom? Por isso que a gente não pegou. Ah, tá. Então, não sei se vocês têm alunos que deitam e deitam com a cabeça assim, ó, em hiperextensão, tá? Você vai lá, arruma, mesmo se não tem uma cifose grande, tá? Ele vai e volta pra cá. Eu posso desconfiar de uma tensão aqui da musculatura suboccipital, tá? A musculatura suboccipital, ela costuma ser muito tensa, ainda mais hoje que as pessoas ficam muito no celular, olhando para baixo, tá? A musculatura suboccipital, ela tem uma influência muito grande entre ela e os olhos. Os olhos são captores, então a gente tem os captores posturais. Então, tem o captor ocular, tem o aparelho mundocatório, né? A boca também é um captor, e tem o pé. Então, os pés também são os captores posturais. Por isso é importante o alinhamento do nosso aluno durante os exercícios, tá? Então, os olhos, eles têm um elo anatômico com a musculatura de cervical e da cintura escapular. Então, o que adianta eu colocar meu aluno lá deitado e ele tá com a cabeça assim, ou ele tá fazendo exercício com a cabeça alongada, ou ele tá fazendo exercício com os olhos fechados. Então, a orientação do olhar é muito importante no alinhamento da coluna, tá? Então, eu tenho que ter alinhamento de coluna, cabeça, torácica, sacro e os pés na direção dos isquios, tá? Os calcanhares na direção dos isquios. Então, o alinhamento é extremamente importante para eu começar um trabalho da estabilidade. Então, eu vou saber, eu vou avaliar meu aluno, faz a aula experimental, vai fechar o plano? Tá bom, vai marcar um dia, você vai fazer uma avaliação do seu aluno, tá? Daquele cliente que vai lá te contratar os seus serviços, e você vai saber que tipo de exercício você vai ter que fazer com ele logo nas primeiras aulas, tá? Então, aqui com a Gabi, eu vou mostrar exercício para vocês com o rolo. Vocês vão colocar o rolo na região aqui da torácica, dedos entrelaçados entre o occipital e a cervical aqui. Vai estabilizar bem usando as mãos, tá? Então, os braços fazem força para segurar e para estabilizar a região da cervical, para não compensar, principalmente o esternocleidomastoide, tá bom? O esternocleidomastoide é um potente flexor do pescoço, ele faz a hiperextensão do pescoço e faz a flexão. Então, a gente tem que tomar cuidado, é um músculo que geralmente tensiona, então ela pode mobilizar só. Tá vendo que o rolo se move? Ele faz uma liberação miofacial. Então, além de trabalhar a mobilidade, faz a liberação miofacial. Tendo o cuidado da orientação do olhar. Então, o olhar tem que acompanhar o movimento da coluna cervical. Então, desceu o nariz, subiu o nariz. Então, eu sempre falo para meus alunos, desce, vai, olha lá para cima, lá para trás, volta e olha lá para frente, lá para a parede. Tá? Então, eu sempre dou esse feedback para o meu aluno fazer esse movimento dos olhos,
que ajuda muito na reabilitação da cervical, tá bom? Quando meu aluno já tem mais domínio no rolo, tá? Ele já tem um pouco mais de força para se manter, eu posso trabalhar com o quadril elevado e fazer um movimento maior aqui, ó, de liberação da face. Não precisa descer tanto não, Gabi. Então, você vai manter um pouquinho de flexão aqui da cervical, menos. Porque eu preciso tensionar toda a face posterior, tá? Mas eu não posso perder isso daqui. E eu faço o arraste. Solta bastante aqui a coluna torácica e alivia muito as dores, tanto aqui da cervical quanto da lombar. Tá bom? Isso. Aí, o trabalho de extensão. Então, vira de barriga para baixo. Todo mundo fala, mas na extensão dói, o meu aluno tem dor na extensão, tá? Mas eu não preciso começar com uma extensão grande, eu posso começar com uma extensão pequena, eu posso começar com uma intenção da extensão. Então, eu não preciso fazer uma extensão grande. Então, eu posso pedir para a Gabi só subir, tirar a testa e voltar. Tá? Sempre tendo o crescimento axial. Então, é como se fosse um avião decolando. Ela vai subir na expiração e vai descer na expiração. Então, eu não preciso pedir uma extensão muito grande. Posso pedir uma extensão pequenininha. E se mesmo assim o meu aluno ele tem dor na extensão, eu posso fazer exercícios de extensão em pé. Vou mostrar alguns para vocês que trabalham extensão em pé. Que geralmente quem tem dor na extensão em decúbito ventral consegue fazer sem ter dor, tá? E eu gosto de usar o rolo, vai mais para baixo, porque senão não vai esse lado. Para fazer também a extensão aqui. Então ela vai inspirar, vai trazer o rolo para trás, encaixa os escápulos. Inspira. Desce. Eu tenho mania de pôr a mão, tá? Eu trabalho como eu trabalho com RPG e terapia manual, então eu toco muito nos meus alunos, mas eu acho que dar um feedback melhor. Então, na descida e na subida. O que eu posso fazer aqui? Falei para vocês que é importante o trabalho de mobilidade e estabilidade da cintura escapular. Eu posso pedir para ela manter só um pouquinho, e eu trabalho só protração e retração aqui das escápulas, ó. Tá? Então, serrátil, tá bom? Lembrando que tem um músculo grande que se insere aqui começa aqui no úmero e vai se inserir aqui na face anterolombar, que é o latíssimo do dorso, tá? Deu pra mim. Às vezes a pessoa vai lá, faz uma remada, e fala assim, tá bom, meu aluno tem só uma hérnia na lombar, que eu vou dar uma remada pra ele. E aí ele tem uma tensão aqui, ó, na face anterolombar, eu não avaliei, aí ele vem ter uma dor na lombar, ele vai falar que é da hérnia e às vezes não é. É só um ponto gatilho, é só uma tensão aqui da face anterolombar. Por isso que é importante a avaliação, tá bom? Então, eu gosto muito de usar o rolo, colocar o aluno deitado sobre o rolo na lombar, tá? Todas essas posições eu uso muito no trabalho da reabilitação da coluna, tá bom? Vamos usar o disco. Então, o disquinho, tá? É um acessório fácil de usar e prático, então, para quem atende a domicílio. Então, como muitas pessoas me perguntam, tem muita gente que atende a domicílio e não então vai atender com os equipamentos, não tem como levar acessórios muito grandes, então eu vou mostrar alguns exercícios de mobilidade com o disquinho, tá bom? Então, a Gabi vai colocar o disquinho aqui também na região da torácica. A lombar fica livre. E durante o movimento, eu tenho que tomar cuidado para ela não fazer retroversão. Então, eu não vou acionar o psoas. Qual que é o perigo de eu ficar tracionando o psoas? Então, a gente sabe que o psoas origem e inserção. O psoas, ele se origina em todas as vértebras e todos os discos, exceto de L5 e S1, lá da lombar, tá bom? Desce, vem aqui pela frente na região da virilha, se liga ao ilíaco e vira o psoas. Tá? Então, vamos supor, ela tá lá fazendo um movimento e faz a reta. Faz a reta. Então, fica lá o psoas tracionando a lombar. Aí vem essa, nossa, aí então o médico tava certo, porque eu fui lá, fiz o abdominal e minha lombar doeu. Doeu porque tava fazendo errado. Não é que não pode fazer. Pode fazer do jeito correto, tá? Então, a lombar tá livre, tem um apoio de sacro. A Gabi, ela vai descer na inspiração, os olhos acompanham
movimento, vai subir na expiração, ela vai olhar aqui para os joelhos. Vai descer na ins e vai subir na ex, olhando para os joelhos. Ah, tá, meu aluno falou para mim, eu só consigo descer até aqui. Tá bom, desce no seu limite, tá? Não é porque um desce até aqui, todo mundo tem que descer. Então, eu deixo o meu aluno fazendo o limite dele. Às vezes, eles têm medo de fazer, tá? E fazer exercício com medo é pior, porque daí ele vai travado, ele vai com medo e pode ser que doa depois, tá bom? Então, eu deixo fazer no seu limite. Outra coisa, eu sempre peço para entrelaçar os dedos das mãos, por quê? Dá um suporte muito maior, muito melhor aqui para a região da cervical, tá? Posso trabalhar a rotação? O que vocês acham? Posso trabalhar a rotação na hérnia? Sim. Não é um movimento funcional? Só não vou fazer esse gerador, tá bom? Então, assim, se eu fiz a minha variação, ele falou assim, não dói. Tá, dói só quando eu flexiono, então dói só na minha inclinação. Então, não doeu nenhum movimento. Por que eu vou bloquear aquele movimento? Então, eu tenho que reeducar, tá? Então, o que eu posso pedir para a Gabi num determinado momento? Eu posso pedir para ela descer, ó, rodando, ela vai olhar lá para o cotovelo e ela volta para o neutro. Então, estou trabalhando rotação com extensão, tá? Então, ela vai, roda, olha lá para o cotovelo e ela volta para o neutro. Então, estou trabalhando aqui movimento combinado. Não tem problema nenhum trabalhar movimento combinado. Isso. E eu posso trabalhar também a extensão, desce, extensão, com rotação e a flexão só. Tá? Veja a lombar. Tá fazendo? Não tô fazendo nada, tá? Quantos graus de rotação fazem a lombar? Só 5 graus. Passou de 5 graus, o disco ele entra no movimento de rotação. E o disco ele não gosta de rotação e o disco ele não gosta de tração, tá? Então, assim, não estou prejudicando em nada a lombar dela fazendo essa rotação de torácica. Só está sendo benéfico. Estou melhorando a mobilidade de torácica. E a lombar dela tá parada, tá neutra. Então, não tem problema nenhum trabalhar a rotação. É benéfico e faz parte dos nossos movimentos funcionais. Porque você está aqui, você vai rodar. Vai pegar alguma coisa aqui, você vai rodar. Né? Você vai pegar uma coisa no chão, você vai agachar, e aí o médico fala, não pode agachar, não pode fletir, não pode rodar. Então, a pessoa vira um bloco, não faz nada. Cai uma coisa no chão, alguém vai ter que pegar, ou então ela vira, faz isso, vira um robô. Né? Então, assim, a gente usa os exercícios de pilates para reabilitar, para reeducar os movimentos. Então, eu posso, sim, trabalhar, combinar extensão com flexão, com rotação. Posso fazer todos os movimentos da coluna, desde que não gere dor. Tudo bem? Tchau. Quadrúpede. Então, a posição 4 apoios é um exercício que trabalha tanto mobilidade quanto a estabilidade. Deixa eu pegar um bastão. Eu gosto de usar o bastão para fazer o alinhamento das curvaturas fisiológicas. Então, vamos alinhar a Gabi aqui. Primeiro, vamos melhorar as escápulas. Não. Empurra minha mão, aí, encaixou. Destrava o cotovelo. Isso. Então, como que eu sei que a coluna dela está alinhada? O bastão tem que estar tocando lá na cabeça, tem que estar tocando na coluna torácica, na lombar, não, e no sacro, tá? Então, eu usei o bastão para fazer o alinhamento da coluna da Gabi. Posso pedir para ela ficar aqui, só acionando o abdômen, só trabalhando estabilização. Então, exercício isométrico, tá? Ou eu posso aqui alinhei e tiro o bastão. E eu posso fazer os movimentos. Então, eu posso fazer movimento só do membro superior. Por que a gente começa pelo membro superior e não pelo inferior? Por causa do peso. A perna pesa mais do que o braço. Então, eu começo com o membro superior, tá? É mais fácil do abdômen aumentar, é mais fácil de manter o equilíbrio, fazer o movimento dos membros superiores, tá? Então, eu posso fazer o movimento alternado, posso fazer de um braço só, tá bom? E depois eu posso fazer o membro inferior e posso fazer a combinação dos dois, membro superior com membro inferior, tá?
Nessa posição aqui, além de eu trabalhar a estabilidade da coluna, mobilidade de cintura pélvica e cintura escapular, eu posso trabalhar a mobilidade da coluna. Então, eu posso fazer o cat, não, ainda não. Posso fazer o cat, o horse com a extensão, tá? Então, o exercício que trabalha tanto a linha posterior quanto a linha anterior, mais a mobilidade da coluna, tá bom? E eu posso ainda combinar mobilidade de coluna com mobilidade de cintura pélvica e de cintura escapular. Então, faz também agora aqui. Faz o movimento e arredonda a coluna. Cresce, estende, arredonda a coluna e fecha. Então, eu posso trabalhar tanto cintura escapular pélvica quanto mobilidade da coluna. Gabi, perguntas que estão chegando aqui, de praxe, é sempre número de repetição. Número de repetição? Depende. Eu trabalho de 8 a 15. Depende do aluno ou depende do exercício. Sim. O Kenner abordou bastante isso, né, que é difícil passar uma receita de bolo, né, sobre o número de repetição, sim, porque às vezes o aluno faz 4 ou 5 e já fadigou, e aí não adianta você ficar fazendo... Além de fadigar, também começa a compensar, né, então começa a fazer, aí perde a respiração, perde a contração do abdômen, ou já começa a compensar, começa a usar cervical, o exercício que está fazendo o exercício de membro inferior, começa a compensar com trapézio, escaleno, esternocleido. Então, varia de pessoa para pessoa e varia de exercício também, a repetição. Mas a gente tem que conhecer o aluno e principalmente conhecer o exercício. Então, se a gente faz exercício, a gente sabe o grau de dificuldade, a gente sabe o que tem que sentir no exercício. Então, por isso que é importante a gente fazer o exercício também, para saber quanto a gente acha que dá para fazer daquela série. Né? Se a gente não trabalha com série, eu não trabalho com série, porque é uma coisa que me perguntam muito, eu não faço 3 séries de 10, ou 3 séries de 8, eu faço ou uma série de 8, uma série de 10, de 15, depende do exercício. Show. Chegou mais uma pergunta aqui. Se no meio dos exercícios o aluno você sente que ele tensiona demais a cervical, ele relata dor na cervical, tem algum comando verbal, tem algo que você faz, alguma dica que você pode nos dar para não gerar tanta tensão na cervical? A primeira coisa, eu vou lá ver como que o aluno está executando o movimento. Se ele está executando o movimento errado, eu corrijo. Se mesmo assim ele continua sentindo dor, então eu troco o exercício. Eu posso dar um outro exercício com a mesma finalidade, só mudando o movimento, mudando o exercício, entendeu? Então, vamos supor, você está lá trabalhando o movimento trabalhando uma extensão, igual eu estava fazendo com a Gabi. Então, vamos supor que eu estou dando uma aula com rolo e está fazendo uma extensão lá no rolo. Aí, fala assim, não, estou sentindo. Então, eu trabalho a extensão de uma maneira diferente. Posso trabalhar a extensão sem o rolo, posso trabalhar a extensão em pé. Então, primeiro eu vou lá e verifico se o meu aluno está sentindo dor porque ele está fazendo errado ou se ele está sentindo dor porque ainda não é hora de eu dar aquele exercício. Show. Pode seguir. Pode seguir? Tá, então, o quadrúpede. Então, eu gosto de usar muito a meia-lua e o spine corrector. A meia-lua e o spine corrector são ótimos para trabalhar a mobilidade da coluna, tá? Então, eu vou trabalhar em várias posições aqui com a Gabi. Então, como no disco, assim como no disco, na meia-lua também dá para a gente trabalhar o movimento de extensão combinado com a flexão. A diferença é que aqui o arco é maior, então vai exigir mais mobilidade do aluno, tá bom? Aqui a coluna vai estar toda apoiada, diferente do disco. Então, aqui também dá para trabalhar a extensão na inspiração, com a flexão na expiração. Posso trabalhar esses dois. Posso trabalhar um movimento menor e posso trabalhar um movimento maior. Então, vai subir até ela sentar. Isso. Desce, vértebra por vértebra. Então, eu vou evoluindo. Eu uso o Bosu, eu uso o spine corrector, pode fazer no barril, tá bom? Outro músculo que é muito bom trabalhar na mobilidade
estabilidade é o quadrado lombar, tá? Então, ela vai deitar de lado aqui em cima da meia-lua. Até o seu cotovelo chegar aqui do outro lado. Gabi, para você ir pensando já, não precisa ser agora, mas existem movimentos de extensão que dá para realizar em pé? Tem, eu vou fazer. Tá, eu vou fazer. Ela vai segurar a cabeça dela com essa mão, a perna de baixo é dobrada, e o braço é que vai fazer o movimento. Então, o quadrado lombar, ele tá aqui, na última costela, e até aqui ele se insere na crista ilíaca, tá bom? Então, é um músculo que geralmente está presente, ele está com espasmo, tem pontos gatilhos na dor lombar, não só por hérnia, mas também uma lombalgia. Se eu faço o movimento do meu braço aqui, com o crescimento da perna ao mesmo tempo para longe, eu consigo um alongamento dele, tá bom? Então, a Gabi, ela tá fazendo uma força de crescimento axial nesse sentido, para alongar o quadrado lombar, ajuda muito nas dores lombares, e em outra dor que os alunos reclamam, que acha que é da lombar, e aí ele fala assim, é uma dor aqui, mais ou menos assim, nessa parte aqui, ele acha que aqui é lombar, aqui não é lombar, aqui é a sacroiliaca, e é um exercício que dá bastante alívio, tá? E eu posso trabalhar, então, esse movimento de crescimento, e eu ainda posso associar esse movimento de crescimento com a rotação da torácica aqui, que eu vou alongar o outro feixe do quadrado lombar. Se eu estou numa aula que eu estou personal, eu venho aqui e ainda intensifico um pouquinho, que traz um alívio bem grande na região lombar, tá? Esse exercício aqui. E pensando agora no trabalho de fortalecimento, eu posso fazer o movimento a partir do alongamento, e na volta eu posso pedir para ela elevar a perna. Então, descer aqui, sem subir o tronco, só a perna. Quando eu trabalho no spine correcto, eu ainda faço o movimento do tronco, faço a subida, trabalho de oblíquos, aqui na meia-lua fica meio ruim de fazer. Ou então no barrel, tá? No barrel também dá para fazer, e aí conforme o arco, né, conforme o arco do equipamento que a gente usa, fica mais difícil. Então, o Bosu é um pouco mais fácil, depois a meia-lua, spine corrector e aí o barrel, tá bom? Então, dependendo do arco, vai dificultar um pouquinho o grau do exercício, tá bom? De mobilidade do meu aluno, então tem como eu trabalhar o mesmo exercício com públicos diferentes, fazer o mesmo exercício com públicos diferentes, mudando, fazendo com equipamento diferente, tá? Pode levantar. A ponte é um exercício também que me perguntam muito da ponte. Se pode fazer ponte na hérnia lombar. Pode, não tem problema nenhum, tá? Fazer a ponte. O que acontece é que eu recebo muitos alunos que vieram de outros estúdios, mas se machucaram. Tanto no Reformer, fazendo exercício que a gente acha que é um exercício idiota, que é o footwork, mas não é, e a ponte. Não faz a mobilidade aqui de coluna, nem na ida, nem na volta do movimento. E aí a gente vai corrigir, a pessoa fala, nossa, mas eu não fazia assim, né? Então faz o movimento com pressão, gerando pressão na coluna. A ponte é um exercício bem básico que trabalha a mobilidade e a estabilidade. Então, é um dos exercícios mais básicos que trabalha toda a linha anterior de fáscia, por exemplo, tá? Mas bem orientado. Então, a ponte eu faço sim, tá? Teve gente que me perguntou isso durante a semana, e então eu tô respondendo, tá? A ponte eu faço sim, não tem problema nenhum, é um ótimo exercício. E eu também uso a meia-lua para fazer o movimento da ponte. Tem uma coisa para você. Numa fase que o aluno já aprendeu a fazer a ponte, não tem problema nenhum, o que eu faço? Eu quero ganhar um pouco mais de mobilidade aqui na região torácica, eu coloco o aluno deitado aqui na meia-lua, a cabeça tem que ficar apoiada, o olhar lá no teto, porque aqui em cima não vai mexer nada, então eu vou obrigar um movimento grande de coluna dela aqui para fazer a ponte. Então ela tem que mobilizar bem, ela vai subir o quadril, soltando o ar, e vai descer na índice, vértebra por vértebra, o último que chega lá é o bumbum que vai chegar lá no chão, tá? Então, vê que aqui em cima está estável, eu estou obrigando ela a mobilizar essa parte aqui da coluna, tá?
A parte da região torácica, ela geralmente é rígida, a rigidez da torácica atrapalha muito. Para vocês terem uma ideia, o movimento da cervical livre, a amplitude de movimento da cervical, ela é total, ela é livre, quando até o nível de T4 da minha torácica está funcionando normalmente, tá? Então, se eu tenho uma mobilidade torácica prejudicada, eu posso ter disfunções nas extremidades, né? Tanto na cervical quanto na lombar, tá? Então, esse é um ponto que a gente tem que avaliar, prestar atenção na nossa avaliação, tá? Então, o trabalho de mobilidade torácica é muito importante, certo? Vamos tirar. Então, vamos fazer a extensão em pé. Então, aqui a Gabi vai usar a barra de Cadillac para fazer a extensão em pé. Ela vai soltar o peso do corpo, então ela vai estender. E aqui ainda ela pode trabalhar o movimento da rotação da cabeça. Roda para um lado, inspira, roda para o outro, volta para o meio, flexiona o cotovelo. Tá? Eu coloquei a mola para fazer a progressão, tá bom? Do exercício. Então ela vai estender, ela vai rodar para um lado, inspira, solta o ar, roda para o outro, volta flexionando os cotovelos. Posso trabalhar extensão combinada com rotação. Então, ela vai estender, vai tirar uma das mãos, vai olhar lá para a mão e vai rodar o tronco. Ai, Gabi, ela mexeu o quadril. E daí? Vou trabalhar toda a cadeia de face. Então, é um exercício que vai trabalhar a linha anterior, a linha em espiral, tá bom? Quem quer saber sobre as faces, tem um livro, Trilhos Anatômicos, que é maravilhoso. Então, ele descreve todas essas linhas que eu estou falando para vocês. Então, estende, roda olhando lá para sua mão, volta, isso. Posso fazer tudo de um lado, posso alternar, isso vai depender do aluno, se ele está com a coordenação legal, se ele não está compensando, se ele consegue fazer esse trabalho de coordenação motora, eu posso alternar. Se eu vejo que ele se atrapalha, eu falo, então tá, vamos fazer 8 de um lado, 10 de um lado, depois 10 do outro, tá? Eu ainda posso fazer tudo isso que ela fez, roda, vai para um lado, volta, roda, vai para o outro, volta, vai para o meio e ainda flexiona. Tá? Então, eu posso fazer todos esses movimentos. Volta. E arredonda. Vamos de novo. Então, estende. Roda. Roda para o outro lado. Volta para o meio. E flexiona. Ah, paciente com hérnia pode fazer flexão? Pode, ué. Você não tem dor, qual que é o problema? A pessoa nunca mais vai dobrar o tronco? Não tem problema. Se não sente dor, não tem problema. Pode fazer. O que não pode é fazer movimento que gera dor, tá? Fazer movimento errado, com compressão, com compensação, isso sim é problema. O movimento, ele cura. E quando os alunos vêm para o Pilates, eles não vêm mais na fase aguda, já estão numa fase em que a dor é um incômodo. O que acontece é que, às vezes, quando eles já estão realizando o Pilates, acontece algum fato que volta para a dor aguda. E aí a gente tem que ajustar de novo todo o tratamento. Às vezes o médico vai retirar, vai pedir para tirar o exercício, vai voltar para a terapia manual, tá? Eu tenho alunos que fazem Pilates e terapia manual, e tenho alunos que não precisam, eles só fazem Pilates. Então, assim, não é uma receita de bolo, tá? Então, a avaliação é extremamente importante para saber que tipo de exercício que eu vou passar para o meu aluno, tá? Posso fazer também um outro exercício em pé, então, vou adaptar aqui em cima mesmo para vocês verem, que é o Spread Eagle. Eu faço ele do lado de fora do Cadillac, tá? Eu tenho o pé aqui, Gabi. Isso, segurou lá. Dá para pegar? Estende e volta, só volta. Então, um movimento mais simples, ó. Estende e volta. Tá? Então, é Spread Eagle. Eu faço do lado de fora do Cadillac, com o rolo no chão, apoiado no pé lá do Cadillac. Faço do lado de fora, mas para vocês conseguirem enxergar, eu fiz aqui. Então, estende só
e volta flexionando os cotovelos. Então, é outro exercício de extensão na posição em pé. Tá? Então, se o seu aluno tem dor na extensão e decúbito ventral, pode fazer assim, que não tem problema nenhum. Tá bom? Vamos sentar? Deixa eu ir pra cá. Todos esses exercícios, você, é para hernia cervical ou para hernia lombar? Tanto faz, a gente está fazendo o movimento da coluna como um todo, foi o que eu falei para vocês. Não vai fragmentar. Então eu tenho uma hernia na cervical, vamos trabalhar só a cervical. Não, tem que trabalhar como um todo. Eu tenho que ter musculatura de membro superior forte, musculatura de membro inferior forte, tá? Eu tenho que ter um corpo todo em equilíbrio, todos os sistemas funcionando, tá? A gente olha muito onde dói. E onde dói é a vítima. Está sofrendo porque tem algum outro sistema que não está trabalhando corretamente. Podendo ser sistema musculoesquelético mesmo, sistema visceral, sistema neural, psicossomático, até nutricional pode influenciar na dor. Tá? Então, não adianta eu olhar para o aluno e enxergar só a patologia. Eu tenho que ver o que não está funcionando direito e reequilibrar, tá bom? Então, aqui, também trabalhando os movimentos combinados. Então, a Gabi vai descer, arredondando a coluna, vai olhar lá para a mão. Eu vou trabalhar a extensão com rotação de novo. Volta, senta aí a linha. Então, extensão com rotação. Volta, senta aí a linha. Posso fazer flexão? Pode. Então, desce. Volta. E arredonda. Tá? Então, vocês reparam aqui na Gabi, que ela tem um pouquinho de identificação aqui. Então, todo esse trabalho de torácica que eu fiz com o rolo aqui, colocando aqui, fragmentando, para a Gabi seria legal, para ela melhorar aqui a mobilidade. Vai, Gabi. Faz de novo. Isso. E voltou. Bem? Outra pergunta, vamos ficar de frente para lá, que me fazem é abdominal. Meu aluno não consegue fazer abdominal porque tem dor, né? Então, esse exercício também pode fazer no reformer, tá? Mas eu vou fazer aqui no Cadillac, mas eu vou fazer no reformer, sentado de frente, né, para dar as alças de mãos. Os pés ficam lá no meio do caminho. Então, para eu fragmentar o movimento, eu vou colocar essa bolinha aqui na região sacral. A bolinha, ela tá meio murcha, ó, tá bom? Ela vai inspirar, ela vai expirar, vai arredondar a coluna lá em cima da bolinha, força de abdômen, e volta e cresce. Então, aqui eu tô trabalhando mobilidade e fortalecimento de abdômen. Então, um aluno com uma dor cervical não consegue fazer um abdominal, aqui eu consigo fazer, eu consigo trabalhar, tá? Tanto numa cervicalgia, ou até numa hernia cervical, ou até numa lombar, a pessoa não consegue fazer um abdominal deitado no chão, abdominal, movimento de abdômen convencional, eu posso trabalhar fortalecimento de abdômen dessa maneira, tá? Então, ela pode ainda descer, ficar aqui, fazer o movimento do braço, puxa lá. Posso trabalhar em isometria. Eu posso deixar ela aqui e trabalhar o movimento de membro inferior. Vou fortalecer o abdômen também aqui em isometria, tá? Posso descer fazendo uma rotação, a cabeça sempre acompanhando o movimento. Desce para o outro lado. Isso. Então, aqui a mola está dando assistência, né? No reformer é a mesma coisa, a mola vai dar assistência. E a progressão é sem ajuda. E ela pode usar a bolinha aqui para ter um feedback e volta. Então, não tem problema nenhum, tá? Eu tenho alunos que têm dor na cervical, mas que conseguem fazer abdominal nessa posição e não tem dor no pescoço. Posso também fazer com rotação, combinado. Fortalece bastante. Posso descer, ficar em isometria e fazer só um movimento de membros superiores. Posso fazer extensão, posso fazer abdução.
Posso fazer círculos, tá? Então, ela está mantendo ali a isometria e fortalecendo o abdômen, tá? Então, são exercícios que a gente consegue ativar a musculatura de abdômen sem ficar fazendo um movimento de abdômen convencional. Tudo bem? Vamos deitar ali. Posso ativar o abdômen de outra maneira? Posso. Posso colocar a bolinha na minha... o sacro. Cuidado, tá? Que o sacro tem a ligação lá com a cervical, então a gente tem a ligação crânio-sacral. Então, se eu posiciono a bolinha aqui, eu não posso deixar a cabeça também do meu aluno mal posicionada, senão eu vou gerar uma tensão. Então, tem que ter todo o alinhamento. E eu posso acionar o abdômen nessa posição. Então, pode deixar as duas pernas na cadeirinha. Eu posso pedir para ela estender as duas pernas, por exemplo. Vai fortalecer a região do abdômen. Posso pedir que estenda só uma perna. Posso pedir movimento alternado. Posso pedir para ela manter a extensão das pernas. Vou dificultando, tá? Descer só uma perna, por exemplo. Posso pedir movimento alternado. Então, tem diversas maneiras de eu acionar a musculatura de abdômen sem ficar fazendo um movimento de flexão que meu aluno sente dor, por exemplo, que é a dor na flexão, tá? Então, eu sinto dor na flexão, então eu não vou fazer. Tudo bem? Pode continuar deitado, né, Gabi? Só um pouquinho mais pra cima. Agora, acho que vai puxar um pouquinho pra cá, pra eu ficar aqui. Pensando agora no trabalho de mobilidade, de cintura escapular e também, eu vou mostrar o exercício para vocês para trabalhar a mobilidade aqui de gradil costal, das costelas, né? É importante a respiração, é importante a gente avaliar se o nosso aluno tem uma boa expansão da caixa torácica, isso influencia na mobilidade da coluna torácica. Então, um tórax muito rígido, então é bom a gente trabalhar mobilidade de cintura escapular e mobilidade de costelas, então vou mostrar para vocês uns exercícios aqui. Então, vamos segurar. Aqui só tá com uma mola, mas eu colocaria mais uma para gerar um pouquinho mais de tensão, tá? Então, eu posso pedir só protração e retração escapular. E o que eu tenho que observar? Um aluno que tem muita tensão nessa região, quando ele está fazendo esse exercício de protração e retração escapular, a Gabi não está fazendo aqui, tá? Mas tem alunos que têm essa região tão tensa que quando está fazendo esse movimento, a cabeça ela quer até levantar, tá bom? Então, eu posso pedir para fazer um movimento menor e eu ainda posso vir aqui para ajudar e eu posso alongar junto com ela. Então, se eu estou numa aula que eu estou personal, ou o resto faltou, os outros alunos faltaram, eu posso vir e trabalhar junto com ela aqui, tá? Então, eu estou segurando aqui na região occipital e eu traciono junto para trabalhar melhor, para liberar essa região, tá? O que mais eu posso fazer? Ela vai fazer retração, retração, protração, vai dobrar o cotovelo, vai passando a barra lá para trás. Vai trabalhar também caixa torácica. Então, ela faz retração, protração, protração, retração, estende. Aí eu vejo que ainda não tá legal aqui. Eu ainda posso vir aqui, bem, pressa o braço, e eu posso empurrar a costela dela aqui. Volta, isso, volta só para metade agora. Então, ela vai inspirar, expirar, empurra a barra para trás, eu empurro a costela para baixo. Volta, inspira e expira, eu empurro as costelas para baixo. Tá? Vou ajudando a melhorar a mobilidade das costelas. Tá? Então, isso ajuda a liberar um pouquinho o diafragma, tá? Então, se eu avalio aquele diafragma rígido, aquelas costelas muito altas, então, eu consigo melhorar a mobilidade das costelas, trabalhando também movimentação da cintura escapular, junto com a respiração, movimento dos braços lá para trás, junto com a respiração, tá? Isso é super importante também no trabalho da mobilidade da região torácica, tá? Que é uma torácica muito rígida. Tudo bem?
Vamos tá? Estamos indo, já passamos das 11 horas e a galera tá lá ainda. Jura? A galera tá lá ainda. Pessoal, querem que a Gabi continue a aula ou pode encerrar? Escrevam aí. Isso vai com calor. Se vocês... Essa música acho que pode ligar o ar, Se fizer muito barulho, a gente para. Quem quer que continue, coloca aí que ele continua e vai dando like, compartilhando. Vou fazer mais alguns exercícios, então? Faz? Se tiver mais. Então, beleza. Pensando na alongamento... vamos empurrar um pouco de lá. Outra coisa aí. Tem muita gente pedindo vaga. Fala aí pra mim, fala aqui. Olha o chatão. Ó, tem muita gente também pedindo vaga para certificação em coluna. Se o pessoal também quiser a gente libera algumas, tipo 5 vagas, alguma coisa assim. Quem ainda não se inscreveu na certificação em coluna, mas quer se inscrever também, coloca aqui no chat, eu quero uma vaga, quero uma vaga, para eu saber se vocês têm interesse ou não ainda, tá bom? Vamos lá, vamos para a Gabi. Então, vai lá. Então, aqui é um exercício que eu gosto muito, é gostoso. A Gabi até hoje falou que depois que ela fez, hoje ela ficou fazendo muito exercício aqui, né? Ela também é instrutora da avó, todo mundo já conhece a Gabi. E ela também ficou gravando hoje, fiz muito exercício. Então, na hora que ela fez esse movimento para você para ela sentiu um alívio, que era bom, né? Então, é um exercício que vai trabalhar toda a linha lateral facial. É legal trabalhar com escoliose também, tá, pessoal, esse exercício. Então, a Gabi vai ficar de lado. Aí, vamos perguntar assim, Gabi, por que essa mola fica aqui em cima? Porque vocês vão ver que ela vai fazer um movimento, que ela vai encaixar as escápulas. Então, a gente vai ativar a serrátil, que é super importante, tá? Um pouquinho só mais pra fora. Não dá pra ver o pé dela, né? Só mostra o pé dela uma coisa. Então, ó, tá vendo? Pra eu trabalhar aqui, eu vou trabalhar essa linha lateral aqui. Então, a Gabi tá apoiando a face lateral do pé. Por quê? A fáscia, a linha lateral facial, ela vem desde aqui dessa parte, aí ela vem, sobe, vem até aqui a cabeça, tá bom? Agora vamos ao movimento. Um pouquinho. Vai. Então, ela está apoiada aqui. O que meu aluno não pode fazer também é se soltar na barra, fazer um movimento com controle, então com crescimento. Ela vai inspirar, vai crescendo, vai alongando lá para longe. E volta, soltando o ar, aciona serrátil. Volta, aciona serrátil. Fica de costas, faz uma vez de costas. Aqui apoia a lateral. Então, inspirou, cresce a coluna, tá? Então, em nenhum momento, o aluno vai se jogar lá na barra. Faz errado. Se joga lá pra lá. Não é isso aqui, tá? Tá? Então, não é isso aqui, tá bom? Pensando, então, em fáscia, quem vai lá para o evento de coluna, meu workshop é de fáscia. Vou falar para vocês bastante de movimentos de torção, movimentos combinados, que são os movimentos que a fáscia gosta. Então, a gente trabalha a facial, a liberação facial com a terapia manual, que é muito bom, mas também tem como trabalhar dentro do Pilates. Então, eu vou mostrar para vocês um exercício aqui que é bem legal, tá? Então, o Gabi fica assim de lado. Coloca uma perna lá. Põe o seu calcanhar em cima e faz ponta de pé. Então, vamos deixar um pouquinho na diagonal essa perna. Aqui, a Gabi vai fazer um movimento combinado. Então, a gente vai trabalhar várias linhas faciais, tá bom? Então, ela vai trabalhar a linha do braço, ela vai inclinar, ela vai rodar e flexionar. Nossa, Gabi, pode fazer isso com quem tem hérnia? Pode. Tem um monte de aluno que tem hérnia e faz, tá? Parem de ficar olhando a patologia, gente. Olhem os sintomas, tá bom? Vejam que o seu aluno precisa. O movimento cura, ele precisa de movimento. Uma pessoa que trabalha o dia inteiro sentada, ela precisa mobilizar a coluna. Você só não vai fazer exercício se gerar dor, se gerar compensação, tá bom?
Então, ela vai inclinar e vai rodar. Volta. E desce. Tudo bem? Pessoal, para quem está perguntando, todas as aulas da Semana da Coluna, de segunda, terça, quarta e quinta desse ano, todas as aulas da Semana da Coluna de 2016, de 2017, de 2018, de 2019, todas as aulas estão dentro da plataforma da certificação internacional em coluna, tá bom? Enquanto as meninas arrumam aqui o Cadillac, a gente vai liberar 10 vagas, ok? 10 vagas. O site é pilatescoluna.com.br, beleza? pilatescoluna.com.br, para você entrar lá e fazer a sua inscrição na certificação internacional. A gente vai liberar 10 vagas até a meia-noite, beleza? Terminei de arrumar? Pode ir lá. Pode ir lá. Esse também é um exercício bem completo, vai trabalhar várias faces, vai trabalhar vários movimentos de coluna. Então, ela vai fazer a extensão. Ah, meu aluno só desce até aqui, tá bom, mas a Gabi é professora de pilates, então ela consegue descer bastante. Ela volta com o controle, e com o controle ela vai entrar lá no gato. Isso. Volta mobilizando a redonda, vai lá na extensão de novo. Volta. E mobiliza lá no gato. Posso parar aqui no gato e fazer retração e protração escapular? Posso fazer. Posso parar aqui no gato e fazer flexão dos cotovelos? Posso fazer, tá? Então, o que a gente não vai fazer? Movimentos que geram dor. Então, se meu aluno tem dor para fazer flexão, eu vou fazer flexão? Vou fazer, mas eu vou reeducar. Eu começo com uma flexão menor e vou reeducando, fazendo a partir do momento até que ele consiga fazer um movimento maior, um movimento mais amplo, uma dele maior, um movimento mais limpo, mais fluido, mas não que ele nunca vá fazer o movimento. Eu preciso descobrir por que aquele movimento está gerando dor. O que não está funcionando? Eu tenho um quadril hipomóvel? Ou é um problema lá no pé? Ou a minha lombar está doendo porque minha cervical não está legal, minha cervical não está com movimento livre. Ou é a minha torácica? A torácica é muito rígida. Se a gente for perceber hoje, a maioria dos nossos alunos ficam muito tempo sentados no celular, no computador. Então, as extensões, elas são importantes. Então, não tenham medo. A extensão dói, geralmente, pelo choque das facetas articulares, que também estão com processo degenerativo. Ou é porque a musculatura da região lombar, de glúteo, ela também está em espasmo, tá? Então, avaliar o aluno é extremamente importante para a gente saber que tipo de exercício que a gente vai passar para ele nas nossas aulas de pilates. Tá bom? Sim? Espera um pouquinho. Pode passar, pode passar. Pode passar? Pode ir, não vamos ir, tem um monte de... Mais algum? Então, vamos passar mais exercício? Se tiver então, exercício... Vamos fazer exercício deitada no bolo, vai. O bolo, pelo menos é um acessório que meus alunos mais gostam. Eu vou passar esses últimos exercícios, daí o Rafael vai vir falar sobre o curso, tá bom? Para vocês. O rolo é um dos acessórios preferidos dos alunos, tá? Dos meus, pelo menos os meus alunos, eles adoram o rolo. É um acessório que ajuda a aliviar bastante a dor na coluna como um todo. E só o fato de eu deitar meu aluno numa superfície instável, eu ativo bastante o alinhamento, eu ativo as reações da coluna, as reações posturais. Então, superfícies instáveis são importantes, é importante trabalhar em superfície instável para ativar a musculatura intrínseca da coluna. Então, seja em pé no muslo, sentado na bola, deitado no bolo, uma overball, gerando uma instabilidade, eu vou acionar a musculatura intrínseca, trabalhar as reações posturais, tá bom? Então, aqui no rolo, todo mundo já sabe desses exercícios que são ótimos. Eu posso trabalhar a retração das escápulas, posso trabalhar a abdução, posso trabalhar círculo,
segundos. Ai, Gabi, quando que não respira? Quando que respira? Gente, o importante é o aluno não fazer a apneia. Tá? Isso é uma coisa que eu falo para vocês. O mais importante é não fazer a apneia. Respiração tá? Nem sempre é o foco mais importante que a gente tem que prestar atenção no aluno. Certo? Então, pode fazer ponte, pode fazer um monte de coisa aqui. Agora o Rafa vai vir falar com vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado.